sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, qualidade de vida ao longo dos anos. Então, pega aí sua xicrinha de café, sua xicrinha de chá, senta com a gente e vem bater esse papo gostoso com a gente, com dois convidados incríveis que fazem parte do movimento Maternar. Mas como já é de costume, eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Minha querida amiga, companheira de todas as horas, que fez um episódio com a gente na primeira temporada. Lô, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você mais uma vez com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Lorena Fregona, sou cirurgiã plástica. Atendo aqui em Linhares, na clínica Angioplástica. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que você me convidou, eu tô dentro. Eu não sei o que é não, mas eu tô dentro, entendeu? Isso é muito verdade, gente. Não posso mentir. Lorena eu chamo, ela tá aqui presente comigo. Nunca me deixa na mão, em nenhuma hora. Outro querido integrante do Movimento Maternar que veio hoje fazer essa conversa com a gente. Esposo da Lorena, seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. O prazer é todo meu. Quero te agradecer pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno, sou médico, sou cirurgião vascular. Eu atendo em Linhares, né, já faz em torno de 15 anos. Né, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser enriquecedor. Para começar, né, a gente falou sobre longevidade. Então, vamos tentar explicar um pouquinho para as pessoas que estão em casa o que vem esse termo, o que vem a ser essa palavra. Posso jogar para você, Lu? Pode. Como a gente fala muito sobre mulher, eu vou falar da longevidade feminina em especial. Longevidade, se eu pudesse definir ela em uma frase, é como que você está buscando viver hoje para você buscar o seu envelhecimento a longo prazo. Então, é muito comum a gente pensar no envelhecimento daqui 20, 30 anos, e isso passa voando, gente. Então, eu falo muito isso. As mulheres de 20, 30 anos, como é que elas se imaginam daqui 20 anos, daqui 30 anos? E essa escolha a gente não faz daqui 20 anos, a gente faz hoje, com as mudanças de hábito, com tudo que a gente vai falar aqui nesse podcast. Quer complementar? A longevidade é você viver um tempo maior, né, daquele esperado, mas que você também aproveite esse tempo, né? Não é só em números, né, de anos, é em qualidade de vida, né? Você poder aproveitar esse tempo a mais que você busca, né? Estar perto das pessoas que você gosta, fazer aquilo que você quer. Perfeito. Acho que isso faz parte da longevidade, né? Perfeito. Eu acho que esse conceito também vem mudando ao longo dos anos, né? A gente está aqui, a gente começou, estava antes, né, aqui nos bastidores, conversando nossos tempos de formado, né? Uma coisa pouca, assim, a gente tem pouco tempo, cada um aqui de formado. E ao longo desses anos, a gente também teve uma perspectiva de mudança da vida da sociedade. Porque se a gente for colocar, né, nossos avós foram avós com a idade mais ou menos do que a gente está hoje. Sim. Né? E a gente hoje ainda está buscando uma perspectiva de vida, ainda nas carreiras, né, com crianças pequenas. Então, acho que esse estudo e essa conversa hoje também vai mostrar o quanto que essa realidade nos últimos anos mudou. Eu acho que a gente pode falar sobre isso também nesse gancho, né, Bruno? Com certeza. Eu acho que essa é a ideia, né? Trazer essa diferença ao longo desses anos e essa mudança. Bruno, dentro da sua área específica, né? O que a gente pode pensar em relação à questão vascular, as questões das nossas veias, a qualidade desse processo, para ter essa melhor fase, para conseguir, de fato, viver essa fase da melhor forma possível? Quando você fala em saúde vascular, a gente precisa entender que a maior mortalidade, né, causa de mortalidade que existe são relacionadas às doenças cardiovasculares, que é o AVC, que é o infarto. Né? Então a gente já está tentando prevenir isso aí, né, desde a infância, né, que são os hábitos, são os bons hábitos que as pessoas têm que adquirir, uma alimentação saudável, incentivo de uma prática de atividade física. Né? Eu acho que eu vou falar muito nisso, né? Que é a alimentação adequada e atividade física, que realmente eu vejo que falta na vida da maioria das pessoas. Perfeito. Lô, cirurgia plástica, para além de um procedimento estético, por uma questão de autoestima, principalmente quando a gente fala, né, sobre envelhecimento. O que a gente pode falar sobre isso?
Toda vez que a gente fala cirurgia plástica, todo mundo vem na cabeça estética, mas a cirurgia plástica ela vai muito além da estética. Então, é até acompanhando as mudanças de fase de vida das mulheres, como gestação, né? Às vezes com a gestação vem o ganho de peso, o próprio envelhecimento. Muitas delas deixam de se reconhecer no espelho. Então, é a hora que a cirurgia plástica entra, né? Como uma cirurgia de correção de uma diástase, de um excesso de pele no abdômen deixado por uma gestação, ou uma correção de um lift facial para aquelas pacientes que se sentem envelhecidas. E essa mudança, ela vai muito além da estética, muito além mesmo. E a gente fala até da parte física, né? Mulheres com mamas muito grandes reduzem, elas se sentem mais à vontade na prática de atividade física e muda tudo. Muda a parte psicológica, a parte de autoestima, a mulher se sente mais bonita, se sente mais determinada e com mais vontade de se cuidar. Então, pensando até na longevidade, a mulher se sente mais estimulada depois de uma cirurgia a manter esses cuidados, né? Num pós-operatório tardio, talvez até para o resto da vida, né? Perfeito. Bruno, pegando esse gancho que a Lorena trouxe sobre as fases da vida da mulher, né? Na saúde vascular, a gente tem que ficar atento nas fases a algum ponto específico? Eu acho que todos os pontos, né? Desde a infância, tá? Infância, na adolescência, na idade reprodutiva, né? Mas realmente, assim, depois dos 40, 50 anos, aquele período da perimenopausa, aquele período que antecede a menopausa, eu acho que é um período mais que ele deve ter mais atenção, né? Porque é o período que a mulher começa a ter algumas mudanças, né? Eu não sou especialista em menopausa, não, mas é o que a gente vê no consultório, né? Começa a aparecer algumas alterações no dia a dia, ela vem queixando de cansaço, aparecimento de varizes, pernas inchadas, alterações do sono, né? Inquietação, né? Elas se sentem muito inquietas, tem de vez em quando alguma queixa, né? Relacionada ao comportamento também, tá? Então acho que seria o período mais crítico, mas deveria ser visto já de muito tempo antes, né? A mulher vir se preparando para esse momento. Na saúde vascular, né? A gente tem como ficar atento a algum ponto específico, Bruno, em cada fase? Não, nesse momento, né, ficaria atenção no controle de pressão, controle da glicose, né, acompanhamento do colesterol. Nessa fase, né, o colesterol ele sobe, né, você tem aumento do ganho de peso, você tem ganho de peso, né, uma deposição maior de gordura abdominal, que você aumenta a resistência à insulina, risco de diabetes, de hipertensão, esteatose hepática. Eu acho que o momento mais crítico é por volta ali dos 40, 45 anos. Perfeito. Lô, em relação, né, pegando isso que o Bruno trouxe, o corpo ele dá sinais que vão para além da questão estética. Que sinais são esses, Lô? Cara, são muitos sinais, né? Então, quando o paciente chega até mim buscando uma cirurgia estética, a gente tem que olhar a pessoa como um todo, não é olhar unicamente para a queixa. Às vezes a queixa é só da mama, mas tem sinais sim. O próprio aumento súbito da mama, surgimento de nodulações, um ganho de peso sem causa definida. A mulher fala, nossa, do nada eu ganhei esse monte de peso, uma queda de cabelo que não tem uma justificativa, o que chama muita atenção, um inchaço da perna que não melhora, feridas que não cicatrizam, manchas no corpo que alteram a questão de coloração. Então, quando a gente fala na parte estética, quando o paciente chega lá, a gente olha ele como um todo. Às vezes ela vem buscar uma coisa estética e sai com alguma indicação de alguma cirurgia funcional ou de alguma avaliação com outro especialista. Mas o corpo é sensacional, né? O corpo fala. E a mudança, ela tem sempre que vir de fora, de dentro para fora. Então, se você tratar o fora e não tratar o dentro, não vai resolver tanto a questão dessa mulher, que às vezes são coisas que passam despercebidas, entendeu? Seguindo essa perspectiva, a gente fala muito sobre o mapa da saúde, né? De olhar para esse corpo como um todo. O que a gente tem que ficar atento a isso? Bom, existem sinais que o corpo vai te demonstrar, cabe cada um saber interpretar, né? Então, tem pacientes que vêm me procurar porque eles estão com a queixa de cansaço, um edema na perna, algumas varizes que apareceram, e é muito comum a gente ver que isso aí tem outras condições associadas, né? Ou ele ganhou peso, ele não pratica atividade física. Quando você pede os exames de rotina que eram para ter sido feitos anteriormente, né, o paciente não fez, então você vai ver que às vezes tem um aumento da glicose, tem um aumento do colesterol, tá? Isso tudo, quando feito de forma preventiva, você consegue estar evitando, né?
porque é algo que se você não tratar, a tendência é cada vez piorar mais, evoluir com aterosclerose importante, risco de AVC, risco de infarto, né? Diabetes também, né? Pelo aumento do peso, esteatose hepática, né? Uma série de doenças que poderiam ter sido evitadas se fossem vistas antes, né? E às vezes não é notado pelo paciente, né? O paciente vem voltada para ele com queixa de varizes, aí você olha lá, uma circunferência abdominal de 100, 102 centímetros que está alta para uma mulher, por exemplo, e aquilo não chama a atenção dela, mas a gente sabe que circunferência abdominal aumentada está ligada a risco cardiovascular. Então, ela procurou por conta das varizes, mas se não tratar, por exemplo, aquela obesidade depositada na região do abdômen pode levar a outras doenças. Para mim também chega, às vezes, o paciente querendo fazer uma cirurgia estética ou buscando um emagrecimento com cirurgia plástica, a gente descobre que atrás daquilo ali tem um diabetes descompensado, um hipotireoidismo não tratado, que passa despercebido pelos pacientes. Então a gente fala assim, não adianta ter um mapa, você tem que saber olhar para aquele mapa e saber interpretar aquilo ali. Perfeito. Bruno, Lorena trouxe a questão das varizes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando é que isso passa, né, da parte estética para uma questão de saúde? Bom, a gente isso é uma coisa muito relevante, né? Um tema muito relevante. Tem que haver um equilíbrio, claro. A presença das varizes, ela pode causar desconforto, ela pode causar dor, peso, cansaço, inchaço nas pernas, né? Você procura primeiramente não um tratamento da parte estética, tá? Mas a gente procura tratar a parte da doença, né? Para ter alívio dos sintomas, evitar complicações futuras, né? Como manchas na pele, como ferida, mal-estar, né? A gente tem que viver bem, né? Eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida, tá? Não adianta a pessoa ter varizes na perna e tá sentindo dor, tá sentindo cansaço, ela prejudica a qualidade de vida dela. A parte estética e a parte de funcionalidade, elas vão caminhar juntas, né? A parte estética vai ser o benefício que você vai ter para tratar aquilo que está te causando algum problema mais sério, tá? Mas sempre o tratamento ele é voltado para a parte funcional, né? O resultado estético é uma consequência que você vai ganhar. Mas também tem um outro lado, que tem paciente que reclama para mim que não usa calça, não usa bermuda, né? E depois que tratou, ele fica super feliz. Ele tem prazer em te contar, né? Ele fala, pô, usei bermuda, usei vestido, eu coloquei uma saia que há muito tempo eu não usava. Também isso faz parte, né? O tratamento estético também, ele aumenta a autoestima do paciente, né? Melhora o bem-estar, isso tudo contribui para que você tenha uma maior longevidade, né? Perfeito. Lô, a questão da cirurgia plástica, ela tá ligada à autoestima, que a gente falou aqui a respeito no comecinho da nossa conversa. Mas a gente também tem um processo, porque a autoestima traz a saúde mental. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como que você encontra muitas vezes essa vulnerabilidade nos pacientes através desse processo da cirurgia plástica, que não é só uma questão de estética. Sim. Na verdade, a cirurgia plástica, ela vai muito além da estética, muito mesmo em todos os sentidos. Então, às vezes, a mulher corrigir alguma coisa que está incomodando ali no corpo dela, ela não está corrigindo exatamente um problema físico, ela está corrigindo um peso emocional que ela carregou ao longo de anos, mudanças que ela não estava esperando que acontecesse. A gente já falou muito sobre maternidade, como o corpo muda, como a vida muda. Você olha no espelho e fala, gente, quem é essa mulher que eu não conheço mais? Então é frequente chegar no meu consultório mulheres com autoestima abalada, às vezes chorando mesmo, até com um quadro depressivo, eu não saio de casa, eu me sinto com vergonha de botar um biquíni, porque depois que eu tive filho minha barriga ficou desse jeito. Então é uma mudança muito além disso daí e realmente impacta profundamente na vida da mulher de uma forma muito positiva, porque ela se sente mais feliz, com mais vontade de se cuidar. Às vezes não vai na academia, ela faz uma plástica, não, agora eu vou manter esse resultado. Então elas se cuidam muito mais. Então a gente fala assim, a plástica ela tem que ser vista como muito além da estética, principalmente quando se trata da parte emocional das mulheres. Perfeito. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa,
né? Envelhecer tem toda uma situação. O aspecto do rosto, o corpo que vai mudando, né? Eu sempre falo assim, a gente vai, pra gente que está no processo, a gente vai se olhando no espelho e vai percebendo os sinais dessa mudança e muitas vezes aquilo assusta para algumas pessoas ao longo do tempo aquilo vai sendo um acompanhar mesmo do processo. Como encarar essa mudança física, essa mudança emocional, essa mudança do próprio corpo, né, no surgimento desse cansaço das pernas, desse cansaço do envelhecimento, de uma forma mais tranquila ou de uma melhor forma? Eu acho que o principal é você aprender a se olhar com amor, porque muitas das vezes o que deixa, eu vejo que abala a autoestima das mulheres é muito a questão de comparação, muito uma questão de você querer se sentir melhor, mas não porque você está querendo se sentir melhor, porque você quer ficar igual aquela atriz ou aquela pessoa que apareceu que está muito bem, e às vezes a gente sabe que por trás daquilo ali tem tanta coisa. Então eu acho que se olhar com mais amor, entender que não são anos que passaram, são experiências que vieram para nossa vida. Claro que eu falo que o processo de envelhecimento, ele é natural, ele vai acontecer com todo mundo, a gente vai se olhar no espelho, mas ficar velho é opcional. A gente pode ficar uma pessoa com mais idade superativa, uma pessoa com mais idade, com a saúde em dia, com a disposição em dia, e essas mudanças que a gente vê hoje em dia, que você falou, poxa, minha avó, né, na minha idade era avó, só que o que acontece? A gente, como um todo mulher, a gente está vivendo muito mais e muito melhor. Então a gente fala até assim, as mulheres de 40, 50 anos hoje equivale às mulheres de 20, 30 há 20 anos atrás. Mas por que houve essa mudança? Porque a gente passou a se cuidar mais, a gente passou a se enxergar, poxa, eu também consigo me sentir bonita, independente da idade. Então, isso é uma coisa muito legal, que a gente está vendo uma geração de vovós super jovens, super bonitos, super bem cuidados. Mas acho que o principal é se olhar com amor, olhar que o envelhecimento ele faz parte da nossa vida. Envelhecer é uma transformação, né? Você tem que aceitar que você tem aquela idade, ela está aumentando e que não dá para você voltar alguns anos atrás e ser como você era há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender que tem que ser a melhor forma que você consegue ter naquele momento da sua vida, né? Tá se cuidando, ter uma alimentação equilibrada, manter uma atividade física, avaliação médica regular, né? Exames regulares de acordo com a idade, tem que se cuidar, né? Envelhecer não é sorte, né? É questão de cuidado também. Perfeito. Lô, cuidados com a pele, cuidados com o corpo diário, né? O que a gente pode frisar nessa fase que a gente deveria ficar mais atento ou ter um olhar de maior cuidado? Eu acho que em todas as fases, essa daí não tem uma fase específica, né? O uso do protetor solar, por exemplo, a gente fica muito preocupado com o envelhecimento, mas é questão de prevenção de câncer de pele, de rugas mesmo. A própria hidratação da pele, que com as alterações hormonais da mulher, ela vai mudando, a pele vai ficando mais ressecada, o cabelo vai ficando mais ressecado. Manter hábitos de vida saudáveis com uma prática de atividade física. Então, eu acho que, assim, a gente fala, prática de atividade física e tal, parece uma coisa muito maçante, né? Aí eu até comentei com o Bruno que eu li um livro que chama Revolução dos Músculos. Quando você lê esse livro, vou te dar de presente. Você fica com vontade de fechar o livro e malhar. Porque a quantidade de músculo que você desenvolve no decorrer da sua vida influi diretamente na sua longevidade ao longo dos anos. Então, assim, quanto mais músculo você tiver na perna, mais e melhor você vive. Então, eu acho que tá aí na hidratação, numa boa alimentação e na manutenção dos exames de rotina para você saber se realmente fazer esse check-up, para saber se você tá bem. Esses são os cuidados básicos para que você viva mais e melhor, né? Perfeito. Bruno, logo no começo da nossa conversa, você falou sobre a prevenção, né, de olhar para a mulher desde sempre, né, com esse olhar preventivo. E eu brinco assim, esse programa surgiu de uma conversa que a gente teve no consultório quando eu fui fazer, e você falou assim comigo, você brincou comigo, olha, a gente precisa fazer sobre esse tema, porque se eu soubesse essas coisas antes, eu teria mudado o meu estilo de vida antes. Que coisas seriam essas, Bruno? Não, realmente tem alguns detalhes, né? Tipo a alimentação. Quando nós somos mais novos, às vezes a gente não dá valor a certas coisas, porque a gente está praticamente todo o tempo bem. Mas realmente, quando a idade ela vai aumentando, você vai sentindo mais cansaço. Não é só a mulher não, o homem também, né?
você vai ficando um pouquinho mais cansado, você vê que aquilo que você fazia um tempo atrás, você já não faz, né, de uma maneira igual era antes, né? Então, realmente, igual eu sempre falei, nós vamos falar muito em atividade física e alimentação, né? Eu lá atrás eu poderia ter melhorado muito minha alimentação, poderia ter praticado mais alguma atividade física, né? A questão dos exames eu sempre fiz, né? É claro, né? Não teria como não fazer. Mas eu acho que e uma outra coisa importante também é respeitar o sono, tá? O sono é uma coisa muito importante para que você restaure, né, o seu corpo, você descanse. Então, seriam esses 3 pontos, né? Alimentação, atividade física e o sono. Perfeito. Lô, promessas irreais a respeito de uma questão do não envelhecimento ou da juventude plena. Aqui estamos nos arriscando hoje a isso. Muita coisa, muita coisa. Eu falo que toda promessa milagrosa você já tem que olhar para ela de lado, né? Primeira coisa é que o procedimento, seja cirúrgico ou seja procedimentos ancilares, né, que a gente chama de procedimentos menos invasivos, que são os preenchimentos, eles não têm a capacidade de cessar o seu envelhecimento. A gente vai ter uma melhora e a gente vê as pessoas vendendo, principalmente quando as pessoas usam produtos que não são, né, regulamentados para tal fim, procedimentos realizados por profissionais não médicos, a gente vê muito isso daí, as pessoas buscando por conta própria uso de suplementos, hormônios para buscar como é que a gente diz, um rejuvenescimento a jato, um emagrecimento muito rápido. Eu acho que tudo que você vê que é muito milagroso, e o ruim é uma coisa, essas promessas elas são sedutoras. Imagina se eu falar, Lorena, vem aqui que você vai perder 15 centímetros de barriga em uma semana. Você vem, você quer, todo mundo quer o fácil. Então, eu falo que tudo que vem muito fácil, a gente tem que olhar com um olhar mais crítico para isso daí, né? Hoje em dia as pessoas conseguem se informar muito, mas ainda assim tem muita gente que cai nesse tipo de coisa. E a longo prazo a gente vê complicações bem sérias, desde necroses, infecções, às vezes o uso indevido de hormônio, câncer, entre outras coisas que a gente visualiza com frequência no consultório. Perfeito. A questão das redes sociais hoje ganhou um boom da informação, mas também ganhou da desinformação. Da desinformação, né, Lu? É verdade. Eu acho que a gente pode falar a respeito um pouquinho disso também, Sim. sobre aonde buscar essa informação de qualidade que você falou um pouquinho aí, né, Lu? Eu acho que primeira coisa, né, assim, existe sempre os gurus, as pessoas que estão mais, e eu até vi esses dias, o que tem numa rede social que te chama atenção que o cara não é muito confiável. Querer te vender milagre, querer te vender protocolos de saúde que você vai sair bem com uma semana, emagreça com 20 dias, essas coisas, né? A gente já tem que ter um olhar mais crítico. Eu acho que antes de buscar qualquer tipo de tratamento, procurar um profissional mesmo, às vezes até presencial, conversar, olhar qual a formação daquela pessoa. Hoje em dia é tão fácil acesso, você descobrir se a pessoa é especialista ou não é naquilo que ela faz. Os bons profissionais, eles vão saber te dar boas indicações. Então, eu acho que é mais por aí do que você ficar buscando Google, ChatGPT, que eu falo que são ferramentas sensacionais, mas você tem que saber usar elas com sabedoria. E outra coisa, né, Lu? A que ponto a gente está submetendo, principalmente na questão da parte estética, né? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Qual o risco disso para a pessoa, né? E também tá ligada a esse profissional com vínculo mesmo, né? Além de buscar todas as questões, né, de entendimento desse vínculo em relação às informações e do que pode e do que não pode ser feito. Porque muitas vezes não é o que eu quero, mas o que é possível, né? Exatamente. Na verdade, tem risco e às vezes eles já até vulgarizaram o nome dessa cirurgia, fazer tudo, X tudo. Eu acho uma coisa horrorosa, eu acho que é um corpo, é uma cirurgia, tem sangramento, tem tempo cirúrgico, tem as chances de complicação. Então, assim, não é que é proibido fazer, tá? O médico que opta por fazer, ele tem esse direito, mas não é recomendado. Então, se já não é recomendado, eu falo muito isso com as pacientes. Quando eu não quero fazer, eu tô pensando muito mais em você do que em mim, porque se você for lá para fazer, é ótimo para mim, mas eu tô pensando no seu bem-estar, para que você saia bem, se recupere. E vamos lá, né? Cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, a gente pode se programar para fazer, não precisa fazer loucura. Então, eu acho que a diferença tá aí de você procurar bons profissionais que vão te dar a orientação correta.
Perfeito. Lô, Bruno, eu vou chegar aí para te perguntar, mas é Tudo porque bem. encaixou um assunto no outro, eu vou seguindo aqui, tá? Esses dias a gente falou, deu muita uma visibilidade nas redes sociais a respeito das cirurgias plásticas pós-parto, né? Porque saiu algumas coisas na mídia de pessoas famosas que estavam fazendo cirurgia plástica logo pós-parto. E a gente já falou sobre isso em um outro programa, mas como isso tá num boom muito alto, fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Então, no pós-parto imediato, absurdo, não existe. Até porque aquele excesso de pele que a mulher tem no abdômen logo depois do parto é porque a barriga estava distendida por causa do bebê. Então, eu costumo dizer, se o corpo levou 9 meses para transformar, ele precisa de pelo menos 1 ano para voltar o que ele era, questão hormonal, questão de pele, e muda tanto, tá? Então, eu falo assim, para cirurgias mamárias, 6 meses após o final da amamentação. Ah, Lorena, mas se eu amamentar 2 anos? Então, 2 anos e meio para você fazer a sua cirurgia. E as cirurgias do contorno corporal, somente depois de 1 ano após o parto, porque é o tempo que a mulher precisa para voltar a pele mais próxima do que vai permanecer para o resto da vida, ela ter tempo de perder o peso que a gente ganha com a gestação, né? E tem uma questão também, né? Olha, se com 1 ano de pós-parto, você tá apto a fazer a cirurgia, você vai ter um bebê de 1 ano, um bebê que quer colo, então tudo isso, eu converso muito, pelo fato de ser mulher, eu converso com as mulheres, olha, tudo bem, já dá para você fazer, mas você tem uma rede de apoio, porque vai ser um bebê que quer colo, que quer ficar com a mãe o tempo inteiro, então tudo isso a gente joga com as pacientes para que ela decida e seja um momento de paz e tranquilidade, porque um pós-operatório também, quem vai precisar de cuidados não é o bebê, é a mãe também, então tudo isso, mas esse pós-parto que a pessoa acaba de ganhar neném, já estica, isso não existe, gente, vamos lá, né, vamos ter consciência de que cada fase da mulher tem sua importância, na hora que você ganha neném, a sua fase é ser mãe. Eu sei que a gente fica louca para recuperar a autoestima, louca para não ter aquele barrigão que fica depois, mas isso tudo no seu tempo. Perfeito. É uma questão de bom senso, né? Com certeza. Bruno, quando as pacientes chegam no seu consultório, imagino que chegam repletas de mitos, né? Dúvidas a respeito da saúde vascular, da longevidade, o que pode, o que não pode. Quais são esses principais mitos ou como dissolver esses mitos, Bruno? Bom, o primeiro deles é que normalmente a queixa maior, a queixa estética que a gente tem no consultório é relacionada à presença das veias das pernas, né, que são as varizes. Tá? Então, um grande mito é falar que não dói, não tem problema. Né? Tem pacientes com veias grossas, que eles não têm dores, não têm sintoma nenhum, mas tem indicação de tratamento. Um outro mito, né, é achar que aquilo é normal, que aquilo aparece com a idade, né, que aquilo não precisa ser tratado, né, a questão também, né, de não dói, não me incomoda, tá, de achar que aquilo é irrelevante na saúde do paciente. E quando você vai tratar varizes, você vai ver outras causas também, né, você vai ver a idade do paciente, o que está acontecendo que ela está aparecendo as varizes, como eu falei lá no início, né, você vai ver os exames, se foram feitos, se não foram, né. Então tem toda uma rotina para você poder chegar e realizar um tratamento de varizes, né? Perfeito. Vamos pegar agora expectativa versus realidade, né? O que a gente hoje tem comprado como expectativa de um envelhecimento, né? E o que a gente tem recebido na realidade? Como é que a gente pode pensar isso, Lô, em relação a como envelhecer de uma forma de fato saudável? Vamos lá. Quando a gente vê muito em rede social aqueles jovens senhores de 60, 70 anos, né, com muito músculo, ou mulheres muito bem, então eles estão te vendendo que você consegue aquilo ali com atividade física, com a dieta balanceada, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, eu falo que se tudo fosse falado de fato como funciona, né? Então eu acho que vender esse corpo extremamente sarado de uma mulher de 60, 70 anos não é o que a gente encontra na realidade. Mas, por outro lado, a prática de atividade física e uma alimentação saudável vai fazer com que você envelheça, talvez não daquela forma, mas de forma muito saudável. Às vezes até muito mais saudável do que essas pessoas que se passaram ali por pessoas extremamente saudáveis à custa de uma reposição hormonal muito agressiva. Então, eu acho que tá mais ou menos por aí, né? E outra, né? A gente precisa entender que nada, eu espero que ainda eles consigam criar. Não tem nada que cesse o nosso envelhecimento. Então, uma cirurgia plástica, ela vai melhorar
A Lorena de hoje, ela não vai evitar que a Lorena ganhe rugas ao longo do tempo. E as pessoas acreditam que vai fazer uma coisa que ela vai ser definitiva, que você não vai envelhecer mais. E, infelizmente, isso não é verdade. Ao longo dos anos, a gente perde colágeno, a gente perde cabelo, a gente perde massa muscular. Não tem nada, assim, só tem de bom com o envelhecimento, talvez seja a maturidade que os anos e tudo que a gente passou durante a vida. Mas, no geral, a gente sente um baque muito grande. Isso também é visto na sua prática clínica, né, Bruno? Essa expectativa de que as coisas não vão mais voltar, que o problema não vai mais acontecer, né? Quando os problemas de saúde aparecem, né, a gente vê que existe uma frustração por parte dos pacientes, né, de achar que mas vai ficar assim, vai ser assim para sempre, né? Vai ficar, as veinhas vão continuar aparecendo, infelizmente vão, né? Realmente você não consegue prevenir o envelhecimento, né? Você consegue melhorar aquilo que você é hoje. Você não vai voltar 10 anos atrás e nem parar de envelhecer, né? As pernas de 20 anos a gente só tem com 20 anos. As pernas de 20 anos você só tem aos 20 anos. Isso aí. Perfeito. Gente, queria ficar aqui horas batendo papo com vocês, mas vou fazer esse nosso último momento mesmo agora para fechar o nosso bate-papo. Então, assim, Bruno, se você pudesse deixar, né, uma mensagem, uma fala sobre essa fase, sobre essa questão, né, da saúde vascular ou da questão como um todo, que frase, que mensagem seria essa para quem está em casa assistindo a gente agora? Se eu tivesse que dar uma frase, um conselho, seriam educar as crianças, né, as filhas, as netas, né, para que elas tenham o autocuidado, para que elas se conheçam, para que elas, desde lá do início, desde a infância, tenham uma alimentação saudável, uma prática saudável da atividade física, né, que ela crie hábitos bons, né, que os hábitos bons eles substituem os hábitos ruins. Se a gente tiver hábitos ruins, eles vão tomar conta dos hábitos bons, né? E essa questão do autocuidado eu acho muito importante. Isso tem que ser passado de geração para geração. Não adianta você chegar aos 50 anos, achar que agora eu vou me cuidar, né? Não, isso tem que vir desde lá da infância, tem que ser passado né, para as filhas, para as netas, né, de geração para geração. Perfeito. Tem que ser uma herança. Uma herança, exatamente. Lô, se a gente fosse falar para as mulheres em todas as suas fases, né, sobre essa questão da autoestima, sobre essa questão do autocuidado, sobre a sua percepção sobre ela mesma, o que a gente falaria para essas mulheres? Cara, olha, eu acho assim, não deixar de viver, independente de qualquer coisa, né? Mas sempre que tem alguma coisa que a gente pode melhorar ou que está te incomodando, busque, né? Vaidade, ela não é uma coisa ruim. Às vezes a pessoa fala, mas vou fazer isso por estética, mas poxa, é uma estética que vai muito além da estética. É você se sentir confortável com o seu corpo, é você se olhar no espelho e voltar a se reconhecer. Então eu acho que o conselho que a gente dá é assim, aprenda a se amar do jeito que você é, aprenda a se cuidar, a gostar de você e sempre que você puder fazer alguma coisa para o seu bem-estar, para que você se sinta mais confiante, que você busque aquela pessoa que você conheceu há anos atrás, mais perseverante até em relação a tudo na vida, um casamento melhor, você curtir mais seus filhos, faça. Que seja uma plástica, que seja uma atividade física, que seja uma consulta com um psicólogo, porque saúde mental é fundamental, principalmente quando a gente fala em autoestima, às vezes a pessoa se perde nisso daí, então a gente fala muito que é um limite muito tênue entre a pessoa querer mudar e ela querer buscar uma coisa que está inatingível, então eu acho que é isso daí. Perfeito, gente, a conversa foi ótima, né, como eu disse, queria ficar aqui horas batendo papo, né, o Bruno é todo tímido, vocês já perceberam, né, então assim, esse podcast foi pensado, aí já acabou, tá vendo? Então assim, né, esse podcast foi pensado com muito carinho quando ele trouxe essa proposta, né, pra gente falar sobre isso, então assim, Bruno, queria agradecer, né, sei que é um processo, você vem, né, nessa fase de mídia social, crescendo, então sei o quanto que também isso aqui hoje foi desafiador pra você. Queria deixar esse momento agora para você dar essa palavra final para quem está em casa, né? Trazer um conselho, uma dica, uma fala mesmo para quem está em casa nesse momento para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. Bom, eu que tenho que agradecer, tá? E realmente eu volto a falar a respeito do autocuidado, tá? É a coisa que eu acho mais importante, a atitude mais importante que alguém pode ter quando se fala pensando em longevidade, né? E desde a infância, seguindo a adolescência,
a vida adulta, né? E principalmente após os 40, 45 anos, a gente tem que ter bastante cuidado. Perfeito. Muito obrigada, Bruno. Espero que você tenha agradeço. gostado Muito bom. de vir aqui no nosso bate-papo, que seja o primeiro de muitos. O primeiro de muitos, com certeza. Muito obrigada de fato, viu? Lô, se a gente fosse deixar, né, essa palavra final para quem está em casa, um conselho, uma dica, uma orientação, deixa esse espaço todo voltado para você. Eu vou falar o que eu falo com as minhas pacientes. Eu falo, se eu pudesse dar um conselho para a Lorena de 15 anos, é justamente esse. Pratique atividade física, faça uma alimentação só. E não pare não, tá? Aconteça o que acontecer, porque a gente sempre tem desculpa. Hoje eu tô cansada, hoje a semana foi ruim. Tenha isso como uma rotina de vida, faz muita diferença, principalmente depois que você passa dos 40. A gente nota como... E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas teve períodos da minha vida que eu não fui tão ativa assim, talvez tivesse que ser. Eu acho que é exatamente isso daí. Aprenda a se amar, envelhecer com carinho, né? E se cuidar, né, em todos os sentidos da vida, né, físico, mental, que isso faz muita diferença. Perfeito, Lô, obrigada por ter vindo. Obrigada a mais você. uma vez. A gente fez o 2º episódio da primeira temporada e a gente tá fazendo agora o penúltimo da 2ª temporada. Então, sempre que você precisar, a gente você tá sabe sempre aqui. Eu tô aqui. Simbolicamente, muito obrigada, tá? Manda um beijo pras crianças, tá? Meus sobrinhos de coração, né? Então, assim, obrigada por ter vindo, por ter compartilhado, né? E eu tenho certeza que a gente levou informação de qualidade, que é o legado do Movimento Maternar. Para você que tá em casa, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que tenha ficado aquela dica, aquela atenção que a gente precisa ter com o nosso corpo. Envelhecer de forma saudável, porque envelhecer é contar histórias e não tem nada melhor do que ser um bom contador de histórias com qualidade de vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!